presentes aqui no nosso auditório, os televisores e a internet. A minha missão hoje é apresentar o desembargador José Renato Nalini. Missão esta que eu considero fácil e difícil ao mesmo tempo. Fácil porque o desembargador Nalini é um grande amigo meu, então é fácil apresentar um amigo, porque para nós os amigos têm todos os predicados. Como difícil porque como profissional do direito, como desembargador que ele é um homem de muitas atividades dentro do Poder Judiciário, hoje é o nosso corregedor geral, mas também um homem que produziu vários livros, todos dedicados ao estudo do direito. Tanto que em breve serão relançados vários títulos do desembargador Nalini, que eu gostaria até de destacar, porque são todas obras muito importantes para o direito, que são A Ética para um Judiciário Transformador, Direito que a Cidade Esqueceu, Por que Filosofia, Ética Geral e Profissional e Propriedade Industrial, Intelectual. Então são várias obras do desembargador Nalini e que só pelos títulos dessas obras ele dispensa outras apresentações. Quero apenas ressaltar que atualmente como nosso corregedor, o desembargador Nalini tem desempenhado um trabalho muito profícuo, visitando todas as comarcas do estado de São Paulo, coisa que jamais foi feita antes dele, porque realmente é uma tarefa dificílima conseguir chegar a todos os rincões do estado de São Paulo. O desembargador Nalini foi não só as comarcas, mas também visitar todas as serventias judiciais, mostrando assim a todos os que compõem o Poder Judiciário paulista a importância de cada um deles. Por menor que seja a comarca, por menor que seja o cartório, todos aqueles que estão trabalhando em prol da justiça merecem a nossa consideração e o nosso agradecimento, porque o nosso trabalho nada mais é do que servir a população do estado de São Paulo. Então, o desembargador Nalini é um homem de predicados tão grandes, né? Mas eu acho que o principal deles, e eu quero ressaltar aqui, o desembargador Nalini, além de ser um homem muito inteligente, muito dedicado ao estudo, é um homem muito generoso, é um homem compreensível, é um homem humano e que está vendo o nosso juiz, o juiz do estado de São Paulo, como um ser humano que comete erros, que tem virtudes e tem defeitos. E eu acho que para um corregedor, esta é a qualidade principal, ver o juiz, ver o servidor do judiciário como um ser humano. Eu já estou me alongando muito, então passo agora a palavra ao desembargador Nalini e dizendo muito honrada de ter sido agraciada nessa manhã de quinta-feira com esta apresentação e estar aqui ao lado do desembargador Nalini. Bom dia a todos, os presentes e aqueles que estão nos assistindo à distância. A desembargadora Zélia Alves disse uma verdade em tudo isso. Ela é minha amiga, né? Então foi o olhar e o coração generoso na amiga por todos esses elogios imerecidos. Eu quero também saudar os amigos que é mais preciosos da minha cultura. Eu tenho o privilégio de contar com ele no ensinamento dele nas várias bancas das quais nós fazemos parte. Eu sempre aprendo quando ele está numa banca na Universidade de São Paulo. E cumprimento a Pamage pela iniciativa de propiciar esses encontros que permitem uma conversa, um diálogo, né? Uma coisa mais coloquial do que uma palestra. Tenho de agradecer também ao Eurípides Campos, que foi o professor do convite, e ele me fez uma proposta instigante, um desafio. Como é que eu revisitaria essa obra Rebelião da Toga? Então, eu gostaria de fazer um retrospecto. Né? O juiz tem uma dificuldade muito grande em proceder na carreira acadêmica, porque uma pós-graduação em mestrado, em doutorado, impõe a frequência às aulas e
ao seminário num período relativamente curto para completar os créditos, quando nós queremos recorrer a esses nichos de excelência que são a Universidade de São Paulo, a PUC, tantas outras, não são muitas as escolas que propiciam a pós-graduação em sentido estrito. Então, eu, juiz antigo, quando era promotor de justiça, iniciei meu mestrado na USP, sob a orientação do professor Joaquim Canuto Mendes de Almeida, e como promotor eu conseguia frequentar as aulas, fazer os créditos, mas eu tive a ideia de me tornar juiz em pleno curso, fiz outro concurso, e a partir daí ficou cada vez mais difícil completar a pós-graduação. Tanto que, iniciando a pós-graduação em 1981, eu tive de interrompê-la várias vezes, porque eu não podia, como juiz de Barretos, fazer os 530 quilômetros para frequentar a aula 2 vezes por semana. Então eu perdia os créditos. Uma outra vez eu estava em lua de mel, então tirei 0 na prova, tive de começar todos os créditos. Tudo isso para contar que eu só consegui o meu doutorado no ano 2000. Foram 30 anos praticamente. Lógico que eu consegui em 1992 terminar o mestrado, aí já sob a orientação do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que foi também o meu orientador no doutorado. E eu mudei o rumo das minhas preocupações. Quando iniciei a pós-graduação, como promotor, eu escolhi o processo penal. E ao ter aulas com o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, eu vi que o direito constitucional teria uma ênfase muito grande a partir da promulgação da Constituição Cidadã, de 5 de outubro de 1988. E fui enveredando por estudar o Poder Judiciário. Eu vi que a Constituição de 1988 foi aquela que mais acreditou no Poder Judiciário. De todas as constituições do Brasil, eu incluo aí a de 1824, a Constituição otorgada por Pedro I, a Constituição Republicana de 1891, a Constituição de 34, a de 37, a de 46, a de 67, a de 69, que é a emenda número 1 de 17 de outubro de 69, praticamente representa outra Constituição. A de 88 foi aquela que mais acreditou na justiça, ela confiou na solução judicial dos conflitos. O efeito perverso disso, nós vamos ver mais adiante, é o excesso de processo em curso no Brasil, em todas as instâncias do judiciário. Mas eu comecei então a estudar o Poder Judiciário e logo descobri porque é muito saudável quando nós conseguimos aliar a experiência do trabalho à formação acadêmica. Então, lendo os pensadores que os meus mestres na São Francisco me recomendavam, eu não tinha tido no bacharelado a oportunidade de estudar Dworkin, Hart, mais profundamente Kelsen e aqueles que eram amigos do meu orientador, Moore, Marcel Moore, aquele pensador que esteve até na Universidade de Brasília, Raymond Aron, vários outros que são os autores de preferência do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Eu comecei a ver que tudo que eles já haviam pensado poderia ser também revisitado com um novo olhar à luz das necessidades da justiça brasileira. E foi então que, depois de fazer uma dissertação de mestrado que virou um pequeno livrinho,
recrutamento e preparo de magistrados. O que é que foi que se pretendeu ali? Verificar em todos os países como é que se recrutava, como é que se selecionava o juiz. Eu passei a fazer uma tese. O professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho me afirmou: depois do Poder Judiciário de Pedro Lessa, não há um livro consistente falando só sobre o juiz e o Poder Judiciário. Porque você não tem. Longe de estou de Pedro Lessa. Pedro Lessa foi um nome, é uma legenda, um ícone no direito brasileiro, que chegou ao Supremo Tribunal Federal. Mas eu tenho, sim, vontade de fazer alguma coisa que pudesse vislumbrar as perspectivas do judiciário depois da Constituição de 88 e diante da proximidade do século XXI, né? O que sempre me preocupou esse anacronismo, esse conservadorismo do ensino jurídico. Não canso de dizer que quando Dom Pedro I trouxe a Faculdade de Direito, uma para São Paulo, que é São Francisco, a outra para Olinda, logo depois transferida para Recife, ele copiou um modelo que já possuía, em 1827, mais de 1000 anos de experiência, que era a Universidade de Bolonha. E nós não tivemos um repensamento, uma reestruturação da Faculdade de Direito. Nós só assistimos ao fenômeno da multiplicação de faculdades, né? Nós vimos que as faculdades, elas estão em cada bairro, elas estão várias em cada cidade, mas sempre com aquele projeto coimbrão, disciplinas compartimentadas, cada departamento pretendendo ser mais importante do que o outro, só conversando consigo mesmo, nenhuma janela aberta para as outras ciências, né? Tanto que o Dr. Zé Maurício, quando estuda o orçamento, ele é uma aves rara, né? Que tem que entrar em economia, direito financeiro, e a Faculdade de Direito, ela fornece os quadros para as profissões jurídicas. Então, seria muito difícil esperar que o juiz brasileiro estivesse pronto para os desafios de uma sociedade cada vez mais complexa, uma sociedade que adota o pluralismo como um dos princípios inspiradores, que tem que respeitar as diferenças, que descobriu a amplitude dos direitos humanos, que tem uma Constituição que é um projeto, né? Embora o Cano Filho, de certa forma, hoje renegue a expressão Constituição dirigente, a Constituição de 1988 é um plano de ação. Ela é alguma coisa cuja concretização depende do protagonismo dos brasileiros e depende muito mais ainda do protagonismo do juiz. Então eu pretendi fazer uma tese que se chamou, e isso está lá em São Francisco, Perspectivas do Juiz e do Judiciário no Limiar do século XXI. Esse foi o nome da tese, uma tese que foi submetida à análise do meu orientador, professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, do ministro Ricardo Lewandowski, que foi depois quem fez o prefácio do livro, o meu amigo Dirceu Torrecida Ramos, o meu amigo Regis Fernandes de Oliveira e o jornalista e filósofo Oliveiros Ferreira, que veio compor a banca representando a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo.
Então essa tese foi aprovada e eu tentei expungi-la do academicismo para lançar um livro que seria A Rebelião da Toga, um nome, de certa forma, provocativo, né? E por que eu chamei de Rebelião da Toga? Porque eu entendia, e continuo a entender, que o juiz pode fazer diferença, a despeito de todas as deficiências do Estado brasileiro, né? Nós temos um Estado periférico, um Estado ainda arcaico nas estruturas e nas práticas, né? Um fosso aparentemente intransponível entre o discurso e a prática. Nós temos um discurso edificante, nós falamos em ética, em probidade, em honestidade, mas a prática é decepcionante, né? Nesse universo, eu acho que o juiz pode fazer a diferença. Agora, quando eu me propunho, né, no ano 2000, a fazer com que o juiz brasileiro pensasse, então ele deveria ser um rebelde, não um rebelde sem causa, um rebelde com causa, né? Um juiz convencido de que ele pode, a despeito de todas as dificuldades, de todos os óbices, ele tem condições de fazer diferença, de fazer com que a justiça se faça de uma forma menos imperfeita, né? Naquele momento, o que eu verificava? A Constituição de 88 já tinha uma década. Nós estávamos trabalhando com aqueles instrumentos, institutos de ampliação do acesso à justiça, das elites coletivas, né? Nós vimos que houve uma dilatação do rol dos legitimados às ações diretas, até uma ampliação do controle constitucional. Nós vimos que essa crença reforçada no Poder Judiciário, ela poderia ser operacionalizada de uma forma mais efetiva se o juiz se compenetrasse que ele teria de ser um protagonista, né? Outra coisa, nós estávamos já vivenciando a grande novidade do século XX, do final do século XX, que foram as escolas da magistratura, né? As escolas da magistratura, cumpre fazer uma menção muito carinhosa àqueles que se preocuparam primeiro com isso. O desembargador Cristóvão Daiello, do Rio Grande do Sul, mas, sobretudo, o ministro Salvador Figueiredo Teixeira, né, que hoje empresta o seu honrado nome à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, que é também prevista na Constituição de 88 e reforçada na Emenda Constitucional 45. Nós vimos que não se produzir a esperada profunda reforma estrutural da justiça, porque o personalismo, o corporativismo vigora sobre o interesse coletivo, né? Então, nas discussões pré-constituintes, nós vimos que a magistratura mesmo, ela se preocupou mais em impedir o chamado controle externo do que como oferecer propostas que pudessem transformar a justiça num equipamento eficiente. Nas discussões da fase constituinte, nós nos preocupamos mais em eliminar
possibilidade de um controle externo e deixamos que um modelo um pouco sofisticado demais para um país com a necessidade do Brasil prevalecesse. O que eu estou falando? Estou falando em duas justiças comuns, há necessidade de duas justiças comuns que se digladiam em termos de competências. Né? Se nós não temos um código estadual, se todos os nossos códigos são códigos nacionais, não faz sentido privilegiar a União em uma justiça, né? Se nós fôssemos levar então a sério essa repartição de atribuições por causa das entidades federativas, nós teríamos que ter uma justiça municipal, né? Que é um contrassenso. Já que a lei é nacional, o judiciário também deveria ser nacional, não haveria necessidade dessa divisão. E será que há necessidade de 3 justiças especiais? Né? Laboral, trabalhista, militar e eleitoral. Então nós temos um sistema muito sofisticado de justiça, 5 justiças, 2 das quais poderiam ser imediatamente uniformes. Né? Não há necessidade de justiça federal. Tanto que a emenda, quando se iniciou a proposta de emenda, em 1992, do deputado paulista Hélio Pereira de Cudo, ele propunha a extinção da Justiça Federal. O empenho da Justiça Federal em se autopreservar fez com que ela se fortalecesse. Né? Aparentemente, se hoje se falasse na extinção de uma justiça, não ganharia mesmamente a extinção da Justiça Federal. Ela se fortaleceu, ela se consolidou e há, assim, nós podemos fazer uma leitura de que ela tenta fazer da Justiça Estadual uma justiça pequena causa, resolvendo assim as grandes questões. Né? Nós também enfrentamos, nós podemos ter contribuído para esse contrassenso, que são 4 instâncias. Né? Deixamos de fortalecer a primeira instância, nós criamos o Superior Tribunal de Justiça, que deveria ser uma corte de cassação, resumindo a uniformidade de jurisprudência, porque os 27 tribunais locais não lessem o mesmo texto com interpretações díspares, né? Mas o STJ se converteu numa verdadeira terceira instância. Ele entra em todas as questões, analisa o mérito, modifica o julgamento de segundo grau, né? E nós não fizemos com que o Supremo fosse uma corte constitucional, né? Ele se transformou numa 4ª instância, ou seja, há sempre possibilidade de uma constituição analítica de se fazer chegar um processo, um pouco de talento do advogado, à apreciação do Supremo Tribunal Federal. É o que justifica que os processos no Brasil possam durar de 10 a 20 anos. Né? Em aula eu brinco com os alunos dizendo que se eles forem advogados, eles têm que fazer contrato vinculando o sucessor, pensando na sucessão, porque ou a parte ou o advogado pode morrer durante o curso do processo. Então nós não enfrentamos isso, ficamos assim em guarda contra o controle externo e a Constituição deixou de oferecer uma profunda reforma estrutural da justiça brasileira. Uma lição que nós tiramos desse estágio todo é o de que o Constituinte estava preocupado com a lentidão, estava preocupado com a celeridade da outorga da aplicação do Constituição. Né? E isso
foi se agudizando, não houve uma resposta favorável. Tanto que a emenda constitucional 45, de 8 de 2004, ela veio a intensificar essa aspiração, essa ânsia do Brasil, no sentido de que a justiça vença o único vício ou defeito consensual. Quem possa afirmar que a justiça é rápida, que a justiça esteja no mesmo ritmo da sociedade. É uma sociedade que começou a conviver com a instantaneidade das comunicações, com a rapidez na obtenção de informes, começou a acompanhar tudo aquilo que acontece no mundo online, instantaneamente, e a justiça permaneceu no seu ritmo. E já não satisfaz a sociedade dizer que existe um dilema incontornável. Ou a justiça é rápida e talvez insegura, ou ela é lenta, mas ela traz segurança jurídica. Esse discurso que ainda existe, uma magistratura pluralista, então todas as opiniões são válidas, esse discurso não convence a sociedade, porque grande parcela dos problemas que se colocam na justiça não dependem de grande erudição, de grande reflexão, são temas que se repetem, são questões já enfrentadas e que mereceriam uma resposta mais clara. Não se justifica dizer que nós temos de fazer todo aquele exercício de prospecção, de análise doutrinária, a origem do instituto, depois esmiuçar a jurisprudência para verificar o que todos antes fizeram e depois criar com o nosso estilo, com termos que ainda não tenham sido utilizados pelas partes ali que estão na petição inicial, na contestação, nas alegações finais, nos debates. É um grande esforço para o juiz produzir uma peça que tem originalidade e que nos repita aquilo que já foi dito. Se isso vale para a primeira instância, com enorme razão reforçada para a segunda, porque nós temos ali as razões de apelo, nós temos as contrarrazões, às vezes o parecer ministerial, e, portanto, nós, na segunda instância, já apanhamos alguma coisa que foi bastante discutida. Então, não é impossível, não é uma missão inviável para o julgador de segunda instância apanhar o argumento que é válido para decidir e explorar aquilo com clareza, com singeleza, com objetividade, dando uma resposta, porque não se espera que o julgador seja um doutrinador, seja um docente que cada decisão vai deixar algo que vai para os repertórios como modelo de decisão, mas o que a sociedade precisa é uma resposta objetiva, mas de uma resposta oportuna, porque se ela não for oportuna, ela já causa em si um grande prejuízo para as partes. Então foi pensando nisso que o Constituinte derivado, na emenda 45, trouxe vários dispositivos que mostram a preocupação para uma promessa descumprida. Nós precisamos pensar que antes de 2004, a emenda 19, que é de 1998, incluiu no caput do artigo 37 da Constituição o princípio da eficiência.
se nós acompanharmos a gênese dessa inclusão, nós vamos verificar que o destinatário direto dessa novidade foi o Poder Judiciário, era o Judiciário. Porque os outros poderes, de certa forma, começaram a se comunicar melhor com a sociedade, né? Tanto o Parlamento como o Executivo, muito antes de nós, começaram a fazer divulgação. Então nós temos TV Câmara, TV Assembleia, nós temos audiências públicas, orçamento participativo, uma série de respostas à promessa de uma democracia participativa. O Judiciário é que ficou mais enérgico, mais diferenciado e resistiu bastante a aceitar uma nova fase, né? Uma fase que representa uma verdadeira revolução, a Constituição de 88. Então foi por isso que, depois de incluir a eficiência em 98, em 2004, vejam o teor da emenda 45. A emenda 45 substitui a segurança como critério objetivo para a promoção do indústria brasileira pela produtividade. O que significa? A sociedade pretendeu, nesta fase, que o juiz fosse um obreiro e não um elaborador de peças dignas de serem preservadas no relicário da jurisprudência nacional. Ou seja, o Brasil, depois de 1988, foi levado a acreditar que o judiciário era a solução para todos os problemas, para todos os conflitos, né? E travancou todos os tribunais, todos os foros, com esse número patológico de processos. E só pode ser sintoma de uma sociedade inteira. Não é só, essa não é a única leitura. Há quem diga e sustenta, e até academicamente, que o número de processos é termômetro democrático. Ou seja, todos recorrem à justiça porque acreditam na justiça, então nós vivemos a mais perfeita democracia, porque os tribunais têm as portas abertas para receber todas as pessoas que pretendam obter uma decisão judicial. Será que essa é a única leitura? Ou nós poderíamos pensar, por exemplo, que mais de 90 milhões de processos, vamos descontar as crianças que em regra não litigam, nós teríamos um indicativo de que todo o Brasil está litigado, que cada processo tem pelo menos duas partes. É sadio um país em que todas as pessoas litigam? Não está doente? É lógico que nós sabemos que isso é falacioso, não são todas as pessoas que litigam, né? Nós temos alguns absurdos na justiça brasileira. Talvez o maior deles seja transformar a justiça numa cobradora de dívida ativa, né? Dos 20 milhões de processos que estão em curso no estado de São Paulo, 12 milhões são de execuções fiscais. E cobrar dívida da prefeitura, principalmente, ou do Estado, ou de qualquer uma dessas figuras que o Estado teve de adotar para exteriorizar o seu poder tentacular, né? Não é função do judiciário. O judiciário não é cobrador de dívida. Mas, mesmo assim, nós vemos que esse número é um número que sinaliza uma enfermidade, uma patologia. Agora, continuando na análise da emenda 45. A emenda 45 mandou distribuir imediatamente todos os processos. Ou seja,
detectou que uma das causas da insatisfação da comunidade em relação ao seu judiciário era que os processos ficavam represados. Havia uma distribuição por cota, semanal, né? E, então, a resposta de quem precisava de uma decisão está na distribuição, está guardando a distribuição. Então, o Constituinte veio, e isso não é matéria constitucional, mas virou matéria constitucional, todos os processos vão ser distribuídos imediatamente. E cada um sabe quem é o relator que está com o seu processo e tem um alvo a buscar a pressa necessária, porque antes era algo indefinido, setor de distribuição. Né? Outra coisa, não haverá interrupção na prestação jurisdicional, não pode haver férias coletivas, haverá plantão. Então, tudo isso talvez não fosse necessário constar de uma emenda 45, né? Porque já constava da interpretação mais adequada, a interpretação conforme a Constituição do próprio texto original, da Constituição de 88. Mas o Constituinte derivado veio enfatizar. Nós temos no Brasil esse veso de colocar na Constituição aquilo que a lei não está atendendo a contento. Nós constitucionalizamos com o intuito de intensificar a observância, né? Nós damos maior densidade de delito porque está na Constituição. Agora, o mais evidente recado que o Constituinte mandou ao Poder Judiciário foi a inclusão de um novo direito fundamental, o inciso 78. O artigo 5º, caput da Constituição, na verdade, ele consagra 4 direitos fundamentais e não haveria necessidade de mais, né? Porque eu costumo dizer que a vida, ela não é direito. Vida é uma condição necessária à fruição do direito. Vida é pressuposto. Não podemos falar que há um direito à vida, porque sem vida não há direito. Tanto que nós podemos substituir qualquer direito por bem da vida, né? Para se fruir um direito, a necessidade de estar vivo. Então, na verdade, há 4 direitos fundamentais: liberdade, igualdade, propriedade e segurança. Todos os demais incisos são irradiações desses 4. Não haveria necessidade nenhuma de mais um direito fundamental, o 78. Todos têm direito a uma célere tramitação do processo, os recursos para assegurar uma prestação jurisdicional oportuna. Por que não havia necessidade? Porque isso já seria extraível de todo o contexto constitucional. Depois, o Brasil já era signatário do Pacto de Direitos Interamericano de São José. Só foi ratificado em 1992, não foi firmado em 1969, e já trazia essa garantia. O Brasil também já era signatário de um pacto europeu de direitos fundamentais, onde o direito a um processo rápido também já era assegurado. Nós só não temos ainda, mas isso vai chegar, é a responsabilização do Estado brasileiro pela demora na prestação de justiça. Na Corte Europeia de Direitos Humanos, os Estados respondem pela mera duração do processo, independentemente do interessado ter ou não razão. O fato de ele ter um processo que durou mais do que o necessário faz com que o Estado pague uma indenização, né? Isso vai chegar porque as coisas se propagam, se disseminam, né? E isso vai fazer com que nós
pensemos no enfrentamento dessas questões. Então, em 2004, vejam que a rebelião da toga é de 2000, eu não tinha noção que a reforma continuaria, e a reforma continua, né? Em 2004 nós tivemos também a criação do CNJ. E o CNJ, por uma visão assim, até um pouco exagerada, ele recria o poder moderador do Brasil. O CNJ legisla, o CNJ administra e o CNJ julga. Ele tem em si as três funções e tem exercido com certa volúpia, né, essa tríplice função, né? Então ele é o temido controle externo, embora não tão externo assim, mas nós verificamos que ao chegar ao CNJ, o conselheiro ele se sente imbuído dessa responsabilidade, sim, mas também desse poder de estar acima do STJ e de todos os demais tribunais, só abaixo do Supremo Tribunal Federal. Então ele vai exercer em plenitude essa potencialidade de disciplinar, administrar, decidir se aquilo que ocorre nas instâncias inferiores está correto ou não, né? O CNJ deveria se concentrar na missão de planejamento, né? Ser o órgão do planejamento. Isso é o que falta para o judiciário brasileiro. Uma perspectiva de como fazer para a justiça efetivamente cumprir o princípio da eficiência, como ser um serviço ágil, né? Como se desvencilhar de tudo aquilo que não é função do Poder Judiciário, para que as suas funções essenciais, íntimas, efetivamente sejam bem cumpridas no prazo que a sociedade exige, né? Então, se eu revisitasse hoje, né, a rebelião da toga, eu acho que algumas coisas que podem ser utópicas, mas nós precisaríamos ter como norte, né? A longo prazo, haveria necessidade de unificação da justiça para que houvesse um judiciário nacional. Não há possibilidade de, como ocorreu em alguns estados, multiplicação de varas trabalhistas, com construção de fóruns trabalhistas, antes mesmo de haver necessidade. Então, a justiça trabalhista há alguns anos, em alguns estados, se notabilizou por edificar varas trabalhistas em muitos municípios. Varas trabalhistas que talvez não ficassem ociosas num momento em que o trabalho está sendo, o emprego está desaparecendo e o trabalho é cada vez mais difícil para a juventude. Nós precisamos repensar bastante as atribuições da justiça laboral. Seria muito interessante que nós pudéssemos ter uma espécie de unificação de um judiciário nacional, porque eu sei que as vozes contrárias vão falar sobre a defesa do federalismo. Será que existe hoje federalismo no Brasil? Dirceu Torres-Silva Ramos tem um livro antigo já, que fala de federalismo assimétrico, mas é um eufemismo para dizer que tudo é centralizado, né? A União já é a sorvedora de todos os tributos, ela arrecada
ela tem um poder tentacular e nós vemos que para os estados não sobrou muito em termos de autonomia, nem remotamente se fala em soberania, como nos Estados Unidos, e o município é talvez o mais sacrificado, embora nós também tenhamos um excesso de municípios, porque aquelas populações que não têm renda não poderiam ter Câmara Municipal, nem todas as secretarias, né? Um município desse tamanho, pequeno, tem secretaria da habitação, do meio ambiente, da cultura, do planejamento. Então há um mimetismo para copiar as estruturas bem. O exemplo vem de cima, 39 ministérios. E quantos nomes de ministros você se lembra? Zé Maurício, Zé Eduardo Martins Cardoso, Marta Suplicy, alguns a gente lembra. Depois, nós precisaríamos, assim como uma meta utópica, liberar o judiciário de tudo aquilo que não é conflituoso, né? Eu começaria com as execuções fiscais. O município tem que cobrar o seu devedor. E se o devedor tiver alguma lesão, ele que entra no judiciário, não o judiciário. E nós temos ficamos com a cobrança a cada final de ano. As prefeituras mandam milhões de certidões de dívida ativa, incompletas, erradas, sem CPF, sem endereço do devedor morto, né? Mandam cobrança de R$5, de R$10, quando o custo da tramitação de uma execução fiscal na justiça brasileira é em média de R$1.300 a R$1.500. Então tudo que é inferior a isso não poderia entrar em juízo, né? Não é só execução fiscal. Essas lides coletivas de concessionárias, né, as ações de banco, tudo isso precisaria ser encarado como um acúmulo desnecessário do judiciário. As teses vencidas não poderiam ingressar, né? Algo que a desembargadora Zélia sempre comenta comigo, e eu acho que ela tem toda a razão. A justiça foi tão trivializada no Brasil que a gratuidade é concedida como se ninguém pagasse, como se não houvesse, né, empresa com gratuidade. Temos tido isso. Esses dias houve uns representantes de banco lá dizendo que eles estão indignados com a justiça, que não faz mais a busca e apreensão, que não consegue localizar. Eu falei, será que a justiça não poderia estar indignada com esse crédito exagerado que os senhores concedem para quem não tem condições de honrar suas obrigações, né? Todo mundo tem que ter pelo menos um carro para pagar em 72 prestações, em 72 meses de entrada zero, só depois do carnaval. A presidenta da Petrobras diz que ela adora congestionamento, né? Que bom que... né? Mas eles continuam a entrar com milhões de processos e a fatura fica para a justiça, né? Bom, também a longo prazo nós precisaríamos simplificar o sistema recursal. Não é possível que um país com 4 instâncias, às vezes 6, né? Porque o CNJ fica uma instância a mais, então já pode, né? E esse país tenha mais de 50 oportunidades de reapreciação. Quantos embargos de declaração nós usamos, né? Eu disse que antes de chegar à segunda instância, nunca tinha noção de que eu era tão omisso, contraditório e obscuro. Foi a segunda instância que me mostrou isso.
Então, isso seria alguma coisa para se fazer a longo prazo. A médio prazo, nós podemos adotar estratégias de gestão mais afinadas com as modernas tecnologias, né? O mundo mudou. Uma vez eu disse num debate que a pessoa falecida há 100 anos encontraria uma surpresa imensa, né, nos computadores, os telefones celulares, que até são telefones, não são máquinas fotográficas, despertadores, GPS, serve para tudo, até para essa, mas que a pessoa ela levaria um susto vendo a sociedade, como é que funciona os bancos hoje, que você pode fazer depósito da sua própria casa, pode mandar presente da sua própria casa, você pode fazer compra no supermercado, etc. Ele se assustaria, mas ele ficaria tranquilo quando ingressasse no tribunal de justiça. É tudo igual, né? Sessões custosas, sem pressa, né? Então nós precisamos usar tudo aquilo que já existe, que as pessoas usam em outros setores, né? Eu cito sempre a empresa que teve de sobreviver pela concorrência, pela competição. Onde é que está hoje quem fabricava papel carbono? Teve de se reciclar, né? Quem fazia chapéu, quem fazia galocha, acho que ainda tem galocha lá para inundações, telex, né, fita de máquina de datilografia. Então nós temos de pensar em aproveitar tudo que for possível, né? Nós precisamos fazer mais os julgamentos temáticos. Não faz sentido ficar esperando para distribuição aquelas teses iguais, né? Sabendo que a conclusão será a mesma, que já existe, se não é súmula vinculante, pelo menos existe uma orientação jurisprudencial segura num determinado sentido. Nós precisaríamos ter equipes que separassem todos esses processos e não chegassem a distribuição. Não precisa chegar à análise individual de um julgador, e a questão já é trilhada, essa questão já é conhecida. Intensificar o uso da decisão monocrática em segundo grau para impedir que haja a necessidade de um julgamento que, de certa forma, é um teatro, né? Nós trocamos os votos, nós sabemos qual vai ser o voto, nós já sabemos. E por que aquele teatro, né? Onde não vai haver modificação nenhuma? O julgamento de cota começa, mas há muita gente que perdeu. Nós vamos ter ousadia para enfrentar esse acúmulo, né? Nós temos de disseminar as alternativas de resolução de conflitos, estimular a criatividade para que a conciliação, a negociação e outras estratégias sejam efetivamente realizadas para desestimular a cultura da litigiosidade, né? Ainda recentemente, na minha ingenuidade, pensei que conciliar fosse missão de todas as pessoas. Não sabia que há um monopólio da conciliação, né, que impede que aqueles que já conciliam, que são os delegados dos serviços extrajudiciais, já fazem isso, até a lei prevê que é um dever do notário formalizar a vontade das partes. Se a vontade das partes for fazer acordo, ele não pode formalizar. Agora, há algumas coisas que nós não precisamos de tempo, nem de prazo, nem que nós podemos fazer de imediato, né?
Se o juiz se conscientizar de que ele é um protagonista capaz de transformar o judiciário num serviço público efetivo, eficaz, eficiente, ainda que no âmbito estrito da unidade judicial da qual ele é o responsável, não precisa nem ser titular. Isso vale para juiz auxiliar, juiz substituto, juiz que está transitoriamente num lugar. Se ele se conscientizar disso, ele pode efetivamente melhorar a prestação jurisdicional. Eu costumo dizer que, e isso eu falo até para o público externo, eu tenho participado de alguns debates em relação à saúde, né? O sistema de saúde diz que o judiciário está fazendo justiça no varejo e praticando a injustiça por atacado, né? Então você precisa compreender que um juiz, né, ali na sua vara, na sua unidade judicial, chega uma petição instruída com atestados médicos, dizendo que a parte vai morrer se não for internada, se não tiver aquele medicamento, seja ou não aprovado. Ele não vai decidir em regra, dizendo deixo de atender a sua pretensão. Em compensação, o requerente deve ficar confortado sabendo que a economia será destinada à aquisição de vacinas. Não é assim. O juiz ele se sente numa vocação até de Dom Quixote para salvar aquilo que caiu na sua mão. Dependeu de mim, eu faço aquilo, eu atendo. Eu não vou ficar em conflito com a minha consciência. Qual é aquela figura da criança que na praia vê os peixinhos que ficaram ali na areia e a onda não vem retirá-los, eles ficam se debatendo e ele começa a devolver um a um. E aí o adulto fala, mas por que você está fazendo isso com meia dúzia e vão morrer milhares? Ele pode ser, mas para aquele que eu devolvi, ele vai viver. Então, para ele foi diferente, a minha atitude serviu para alguma coisa. É mais ou menos isso que o juiz brasileiro sente, não é? Ele quer fazer justiça. E ele pode, por exemplo, motivar a equipe de trabalho dele, né? Resgatar a autoestima, algo que a equipe da Corregedoria tem feito isso com muito carinho, né? Mostrar que a pessoa, os quadros humanos da justiça, de todo esse equipamento, não é só do judiciário, mas do Ministério Público, advocacia, defensoria, os funcionários de todas as categorias desse enorme equipamento, e ele é a coisa mais importante que existe, né? É aquela historinha do construtor de catedrais e não do carregador de pedras, né? O que você está fazendo contente fazendo esse trabalho pesado? Estou construindo uma catedral, estamos construindo a Catedral da Justiça. Não é só carregar pedras. Se você pensar que você está fazendo um serviço sem importância, é evidente que você vai ficar desalentado, né? Nós podemos estabelecer parcerias para que a estrutura cooperatória do processo não seja só uma utopia, uma doutrina, mas seja alguma coisa concretizável, né? Nós podemos ousar na criatividade para que as praxes sejam revistas, novas estratégias sejam adotadas, ferramentas sejam experimentadas, tudo no sentido de vencer esse calamitoso acúmulo de processos. Como a magistratura não sabe o modelo de juiz que ela quer, né? Nem é bom que haja homogeneidade. A homogeneidade é própria de formigueiro, de colmeia, né? A espécie humana é diversificada. E nós temos de atender o princípio do pluralismo a várias vocações. E é por isso que seria muito interessante que os juízes tentassem se encaixar na vocação que mais lhe desse satisfação íntima, né? Nós podemos experimentar assim,
alternativas, opções diferentes para fazer a mesma coisa. Eu tenho assim uma resistência a acreditar que só haja uma via, né? Então, modelos de administrar, de gerir cartórios, eu acho que a gente tem que ver o resultado. Se deu certo, não há por que caçar uma iniciativa pioneira, diferente, mas que funcione. Vamos mantê-la monitorada como se fosse uma experimentação, um plano piloto, e de repente isso pode se disseminar, né? Nós podemos e devemos sim, né, investir no aprimoramento dos nossos atributos humanos. Eu não tenho muita confiança na técnica, na doutrina, na teoria, e por isso sou um pouco avesso a essa volúpia pela especialização. Nós temos assim um talento muito grande para discutir coisas abstratas, esquecendo do principal, do essencial, né? O essencial é que o juiz ou a juíza seja um ser humano que a cada dia redescubra a sua vocação, né? Que aprenda a trabalhar com a singeleza. A sofisticação não tem servido muito a melhorar a performance da justiça, né? Que seja humilde, reconheça aquilo que lhe foi dado em termos de responsabilidade, de poder, de autoridade, corresponde a uma carga intensificada de necessidade de retribuir para a sociedade aquilo que ela investiu nele, né? Nós podemos dizer, não, eu paguei meus estudos, tal, mas a educação no Brasil é subsidiada, então alguém aplicou, alguém investiu em você para que você chegasse a esse cargo, né, essa função. O juiz tem que ser alguém paciente para saber ouvir, tem que ter uma capacidade de comunicação, tem que procurar ser claro, ser objetivo, ser sintético, aprender a ser sintético, né? Não se perder na prolixidade, na necessidade de mostrar erudição. E principalmente, ele tem de se imbuir da vontade de resolver. As coisas não resolvidas devem ser uma pedra no sapato, um espinho na consciência do juiz. Ele tem de se preocupar, falar assim, eu fico aflito enquanto eu não resolver. Não é mais repetindo aquelas coisas que eu ouço com tristeza. Eu trabalho para viver, eu não vivo para trabalhar. Já foi o tempo de levar processo no fim de semana, né? Houve um tempo em que o sagrado para o juiz era o exercício da sua missão, né? Hoje a sacralidade passou para uma série de outras coisas, para todos, né? É próprio da geração, né? Uma geração que não pode deixar de usufruir de todos os bens da vida disponíveis, acessíveis, né? E pensa mais em consumir, em se divertir, fruir dos benefícios que a sociedade oferece a alguns, né? Relativamente poucos, numa sociedade iníqua como a nossa. Então, o processo é sempre um repositório de tristeza, né? As coisas boas não chegam à justiça. Alguma coisa chega à justiça porque alguém falhou com o seu compromisso, faltou com a palavra, não honrou uma avença, ou então houve uma ruptura, né? Uma ruptura de um convívio,
a ruptura de uma sociedade. Há sempre uma coisa triste, angustiante dentro do processo. Se nós pudermos resolver e não institucionalizar o problema, não, entrou em juízo, agora aguarde, tudo tem seu tempo, eu acho que nós podemos fazer a diferença. Isso não é proibido, é viável a todos, né? Então o processo, a ciência processual é ferramenta, é instrumento, é meio, não pode ser convertido em finalidade. Nós temos de procurar dar uma resposta que solucione a questão de fundo, não ficar satisfeito, com a consciência tranquila quando raciocinamos. Não tenho culpa se ele escolheu um advogado despreparado, eu não sou tutor de maiores capazes. Né? Isso não deve satisfazer a consciência de um juiz sensível. Né? Então, diante da inviabilidade de se transformar o mundo, e os chineses sempre falam, você quer mudar o mundo, modificar o mundo, comece dando 3 voltas dentro da sua própria casa, né? Eu acho que isso vale para a gente revisitar a consciência, né? Eu não posso transformar o mundo, mas eu posso transformar a mim mesmo, né? E essa é a rebeldia que eu penso que a gente tem que ter. Uma rebeldia para não ficar satisfeito com a situação, né? Enquanto houver pessoas que têm razão quando reclamam da lentidão, do caos, das respostas kafkianas, questões que aparentemente são singelas e enveredam por um rumo tão inexplicável para o jejum, enquanto a parte não souber exatamente por que ela não teve o seu direito reconhecido, nós não poderíamos ficar satisfeitos, né? Eu acho que nós devemos nos esforçar para poder responder e satisfazer a expectativa, a esperança que as pessoas têm na justiça. Já que elas recorrem é porque acreditam, então vamos mostrar que elas têm realmente motivos para acreditar, né? Então, quando nós falamos, eu não tenho força para isso, eu não posso, né? Essa frase, eu não posso, não é obrigação minha, está acima das minhas forças, nunca conseguiu nada na história do mundo. Agora, quando você fala, eu vou tentar, então você começa o caminho de realizar maravilha. Era isso, não sei se conseguir atender assim ao convite generoso do Zé Maurício, do Eurípides, mas eram as reflexões que eu queria partilhar com todos aí. Servem mais para a revisita da minha própria consciência e espero que tenha sido de alguma utilidade. Muito obrigado. Eu agradeço as palavras do desembargador Nalini. Eu mesmo sentado aqui ouvindo tudo isso, estou refletindo sobre várias ações, né, da justiça, não ações judiciais, mas as nossas ações para resolver de uma forma mais célere e mais eficaz o processo. Mas isso me trouxe um outro questionamento que talvez fosse uma razão para uma nova palestra. Por que as pessoas procuram o judiciário não em busca de um direito, ou do reconhecimento de um direito, mas para obter uma vantagem indevida? Porque, pelo menos na seção que eu trabalho no tribunal, na seção de direito privado, o que eu vejo hoje, no grande número de ações indenizatórias contra banco, é que as pessoas visam obter uma vantagem que elas não obteriam se elas não recorressem ao judiciário, porque o judiciário, com essa pressa toda de resolver tudo, está dando muita indenização
para quem não merece, porque eu nunca vi, eu gostaria inclusive que o desembargador Naline me respondesse sobre isso. Como que uma pessoa que deve, que pagou todas as prestações atrasadas, tem direito à indenização por dano moral? É uma questão que eu me faço todos os dias quando eu pego, porque eu só faço isso. Hoje o que tem na seção de direito privado é a ação indenizatória contra banco. E essas ações indenizatórias, a maioria delas, grande maioria, propostas por pessoas que devem para o banco. A pessoa nunca pagou, às vezes eu faço até peço para o funcionário, faz uma relação, hein? Vê se ele pagou alguma prestação em dia. Nenhuma. Mas um colega de primeira instância deu a indenização. Então eu me questiono, quando uma pessoa que deve, que não cumpriu, não é que deve, que não cumpriu a sua obrigação, por que essa pessoa tem direito a dano moral? É uma resposta que eu gostaria de obter, porque eu não consigo responder isso para mim mesmo. E uma outra coisa também que eu vejo, e muito afora a questão da assistência judiciária, são as ações de exibição de documento. Se eu posso ir lá no banco pedir aquilo, por que eu tenho que usar o judiciário? Hoje, se for fazer uma contagem no tribunal, o desembargador Naline, o tribunal vai ficar estarrecido do tanto de ação de execução de documento. Se é um problema que pode, tal qual a questão do cartório fazer um acordo, é a mesmíssima coisa. Se eu quero um contrato, eu vou lá no banco e peço. Então, por que usar o judiciário quando se pode usar a via administrativa? Isso é culpa do próprio juiz, porque o juiz admite essa ação. E pior que os colegas não têm visto, que os valores que dão a esse tipo de ação são valores absurdos. Eu já peguei ação de exibição de documentos, cujo valor era R$100 mil. E como o colega também não presta muita atenção, joga logo lá 10% do verbo honorário. Então são coisas absurdas que acontecem no judiciário e que a culpa é nossa mesmo. A culpa também pelo aumento da indenização de ações realmente é do próprio juiz, que ele vai admitindo e vai dando. Então a parte vê aquilo como um nicho de ganhar algum dinheiro, que ela não pode ganhar com o próprio trabalho. Que, inclusive no meu voto eu coloco um parágrafo que ela quer obter via judiciário o que ela não obteria com o seu próprio trabalho. Então, eu acho que o juiz tem que refletir muito mesmo, porque a grande parcela de responsabilidade por esse acúmulo de ações é nossa mesmo. A desembargadora Zélia tem razão, e aí nós enveredamos até por uma discussão muito mais ampla, né? Há estudos bastante interessantes que dizem que num país periférico, num país de modernização tardia, como é o Brasil, o judiciário exerce um papel de superego. Ou seja, a autoridade dos pais desapareceu, né? Hoje os pais não podem reprimir os filhos, não podem repreender, porque tudo traumatiza, é feito do psicologismo, né? O professor é alguém que é até ameaçado, né? Ele perdeu totalmente o respeito, não só do alunado, mas do pai do alunado e da sociedade. Dois episódios bem singelos. Esta semana nós vimos, saiu no nosso clipe, uma professora que estava lançando a matéria à lousa e o aluno arremessava casca de banana, né? Ocorreu em Bragança. O juiz condenou o aluno, que era maior, aluno de 20 anos, né, fazendo esse... Está implícita ali a questão racista, né, porque a professora era negra, então jogando casca de banana, e mandou cópias para o Ministério Público em relação ao testemunho dos colegas que estão achando que a professora que tinha a culpa, entendeu? A vítima, né? Mais ou menos como tudo acontece. Ontem eu vi no noticiário desse desabamento. O jogo de empurra das responsabilidades vai fazer a culpa de quem era de quem morreu, né? A culpa é de quem morreu, né? Pelo desabamento. E o outro episódio, outra observação interessante, o Angelique, chargista que eu gosto muito, fez dois quadrinhos mostrando como era a educação há 20 anos, há 30, né? Os pais com um boletim falando pro filho, o que é isso? E agora
os pais junto ao professor. O que é isso? Como é que o senhor teve ousadia de dar essa nota para o meu filho, que é tão perfeito, né? Então, os pais não têm mais autoridade, os professores desprestigiados apanhando, a igreja perdendo espaço, né? Então, o que resta para um povo infantil é ir ao judiciário. Então, ele acha que o judiciário é o grande pai, a grande mamãe que vai pegar todo mundo no colo e vai resolver os problemas. Tanto que há questões que nunca poderiam chegar ao judiciário e chegam. Agora, ao lado disso, pelo acúmulo, então a grande massa recorrendo ao judiciário, há também a instrumentalização do judiciário. Por que os grupos que não confiam em nós, quando precisam, entram no judiciário? Para conseguir aquele tempo que a duração do processo vai dar. Há um hiato na discussão e ele fica protegido com a institucionalização do conflito, né? Então, nós, pela falta de consciência, de condições de administrar o funcionamento da máquina, nós colhemos uma porção de frutos amargos, né? E precisamos enfrentá-los um a um. Agora, uma justiça que é gratuita, que ela vira ela é trivializada. Então, vamos entrar. O que eu não respondo por nada, não vou pagar nada, não tenho sucumbência. Se tiver, depende de comprovação de que minha situação financeira mudou. Então vamos entrar, vamos atulhar o judiciário de pretensões as mais absurdas. Nisso, aquele que tem razão sai perdendo. E isso faz mal para todo mundo. Em alguns, criando a ilusão de que a justiça realmente é cega e surda aos clamores do injustiçado, e para os outros, né, perpetuando a injustiça. Então, eu acho que se nós que somos tão bem recrutados, que o nosso concurso é severo, é árduo, exige tanta coisa, se nós meditarmos um pouco por essas veredas, que não são as jurídicas, mas são aquelas de performance, né, de funcionamento da máquina, nós encontraríamos algumas opções e nós melhoraríamos a qualidade da justiça. É por isso que é importante a gente conversar sobre essas coisas. De início, agradecer muito, em nome da Pamages, a sua excelente palestra, excelente colaboração e participação nas nossas palestras de ensino à distância. Pudemos ver aqui ao mesmo tempo, o juiz, né, que tem aquela visão da realidade tal como ela é, com toda a experiência que tem esses anos todos de magistratura, do acadêmico também, que tem conhecimento de toda a teoria subjacente às ideias que desenvolveu aqui, e do pensador também, né, com as reflexões profundas aí sobre o presente e o futuro da magistratura. Então, é um privilégio realmente, suas palavras são muito boas e vão ser muito úteis aí para todos que estão presentes, que estão assistindo, que vão vir assistir, porque elas ficam gravadas. E é um privilégio muito grande também de nós termos essa atualização aí, vamos dizer assim, uma terceira edição verbal do seu livro, que é anterior aí à emenda 45. Portanto, acho que isso daí vai ser uma vantagem muito grande, podemos ter essa atualização por hora verbal, que sirva de meio para poder depois vir com uma atualização escrita. Se houver tempo também, nós vamos abrir da sua parte, abrimos aí para as perguntas do público. Mas eu deixo só fazer uma minha aqui, né, que é o fato de que o Poder Judiciário de São Paulo tem esse privilégio aqui de poder contar no exercício da corregedoria com um juiz com muita experiência na carreira de magistrado,
de um acadêmico também, de um pensador, e que teve todo esse estudo sobre como o juiz deve se formar, como o judiciário deve ser. E depois desses aproximadamente 1 ano e meio com essa visão altamente privilegiada de ter a corregedoria nas mãos, né, e poder ver por dentro a justiça como ela é, né, o que tem de bom, né, que visitou justamente todas as comarcas, certamente viu muitas, seguramente são a maioria das coisas boas que a magistratura tem, também do outro lado viu as falhas como ninguém pode ver na situação de corregedor. Então, nessa situação, qual seria a sua opinião no sentido do que deve ser feito para ser melhorado, como corrigir essas falhas, o que as escolas da magistratura, o que o Poder Judiciário pode colaborar e o que deve fazer para poder, nos próximos anos, ter um aperfeiçoamento aí da magistratura? O José Maurício quer que eu faça uma outra fala aí de 1h30, né? Mas obrigado aí pela... Isso serviu também para que eu possa... A desembargadora Zélia falou da visita a todas as comarcas. Isso só foi possível porque os desembargadores, ela inclusive, me auxiliaram muito, né? No ano de 2012... mais de 150 desembargadores fizeram visitas correcionais. Isso ajudou bastante a corregedoria nesse projeto de percorrer todas as unidades judiciárias, né? E uma grande parte das extrajudiciais. Há uma situação paradoxal, né? Eu diria que o Poder Judiciário de São Paulo passou por tantas vicissitudes, a maior delas foi a necessidade de unificar 4 tribunais em um só, um projeto difícil, complexo. Eu confesso a minha decepção, porque tive o privilégio, a honra de presidir o Tribunal de Alçada Criminal, de saudosa memória, que era um tribunal que nós poderíamos mencionar como exemplo de gestão, muito antes de qualquer outro tribunal ter iniciado a possibilidade de, por exemplo, impetração de habeas corpus por e-mail, as sessões plenárias só com notebook, sem papel. Tudo isso nós já fazíamos há 13 anos atrás, né? E nós tínhamos um regime de trabalho com os funcionários que mantinha praticamente todos eles felizes, satisfeitos, compenetrados de estarem desempenhando uma missão relevante, que é a mesma dos funcionários hoje, só que nós estamos falando de um tribunal que tem mais de 40 mil funcionários, né? Difícil contaminar todos. Mas nessa providência de unificar, o tribunal cuidou primeiro dos desembargadores, passaram a ser 360. Eu ainda não compreendo porque aqueles que criticavam a soma de todos os juízes de segundo grau atingia a estrondosa dimensão de 322, criaram mais 28 cargos. Já diziam que as reuniões do tribunal ampliado, unificado, teriam de ser no ANB, mas criaram mais 28 cargos, né? Então nós ficamos com 360. Então houve necessidade de acomodar os 360, de propiciar os funcionários. Então a primeira instância ficou desfalcada dos melhores quadros. Então, durante esse período, o tribunal cuidou de fazer com que 4 tribunais passassem a ser um só. É evidente que
até os juízes de primeiro grau também sentiram um pouco essa mudança, viram seus melhores funcionários serem recrutados para os gabinetes, e o funcionário foi o mais esquecido, né? Então, hoje é que se pensa melhor, se tem uma consciência de que o funcionário merece um resgate da autoestima. Isso está sendo feito, né? Então, a situação é paradoxal porque o interior tem a maior parte das suas unidades judiciais sucateadas, né? Acomodações inadequadas, uma ausência crônica de estrutura material e pessoal, as vagas não são providas. Então, ao mesmo tempo que existe essa situação, eu pude verificar que os funcionários ficam esperançosos e entusiasmados com a possibilidade de nova perspectiva, né? Então, não tive nenhuma visita, uma recepção inamistosa ou hostil, né? Algumas reclamações bem pertinentes e justificáveis, mas há uma esperança, há um entusiasmo, e vi também exemplos de pessoas que amam aquilo que fazem e estão continuando a oferecer o seu esforço, o seu sacrifício pessoal. Não é incomum você encontrar dependências onde o computador é do funcionário, ele também leva aquilo de que ele necessita para permanecer aquelas horas. Estou falando de coisas até como sabonete, papel higiênico, pó de café. Então, e fazem isso com alegria, né? Então, a maior parte do funcionalismo está confiando em dias melhores. Eu acho que tem de ter essa confiança mesmo. Se nós perdemos a esperança, então não adianta. E os juízes também, é lógico que num universo de 2.400 magistrados, nós temos uma amostragem bem significativa do que a natureza humana, né? Então nós temos toda a tipologia, mas eu acenei, e isso tenho tentado cumprir, honrar. Eu tenho a consciência tranquila de não ter feito nenhuma injustiça em relação a colega, nem a funcionário. Eu sempre chamo para conversar, né? Procuro fazer com que o contraditório não seja um mero princípio, mas seja alguma coisa concreta, consistente, né? Ouvir as partes. Poderia ser chamado, talvez, o arquivador mor de tantos os processos que são arquivados, às vezes sumariamente, porque é evidente que, havendo corregedoria, as pessoas insatisfeitas até com decisões, né, costumem reclamar, denunciar, mas sem deixar de responder a quem quer que reclame, e nisso nós ampliamos de uma forma que outros mais conservadores vão considerar exageradas e vão reverter, isso é natural. Nós ampliamos muito os canais de comunicação, né? Então a corregedoria está nas redes sociais, a corregedoria recebe denúncias de todos os lados, por todas as formas, por e-mail, por escrito, até denúncia anônima. Nós examinamos para ver o conteúdo, nós sabemos que existem pessoas temerosas, né? Há situações que justificam que a coisa chegue de certa forma incógnita. E nós temos episódios até anteriores de pessoa vem com toda reserva falar alguma coisa e imediatamente
o objeto da denúncia fica cientificado e começa a fazer represália contra quem denuncia. Mas o panorama geral é de que o elemento humano, seja dos funcionários, seja dos magistrados, é extremamente rico, é bem recrutado. Tecnicamente nós não temos problemas na justiça. Eu acho que o problema é de aperfeiçoamento dos atributos humanos, né? De consciência, é deixar um pouquinho a afeição de funcionário, de ser assim alguém que pode se converter num burocrata se ele não se sensibilizar e saber que ele está mexendo com destinos humanos, né? Com a liberdade, com a honra, com o patrimônio das pessoas. Mas isso é um dever de cada ser humano, né? Se a gente não tentar ser a cada dia um pouquinho melhor, então não justifica a nossa permanência aqui no planeta, né? Então, a corredoria é uma coisa muito gratificante. Eu já estou sentindo falta, porque estou no limite do meu prazo de validade. Tenho uma equipe maravilhosa que realmente tem sido entusiasta, partícipe, e onde eu vou eu ouço elogios ao tratamento que eles dispensam a todas as pessoas que procuram. Isso eu acho essencial, porque você pode falar não, mas com polidez, com cordialidade, com aquela educação de berço que aos poucos vários setores vão perdendo, né, em virtude daquela debilitação dos valores que é da humanidade em geral, não é de uma categoria. Mas essa equipe, eu tive muita sorte, né, porque diante de um universo imenso, não há condições de você conhecer todos. Os juízes mais próximos eram aqueles que ou eu trouxe ou eu não pude trazer, em virtude de limites de permanência, mas o resultado final foi muito gratificante. Sou muito grato a eles por me auxiliarem muito. E como fui juiz auxiliar, eu também obstei que houvesse os problemas que havia no meu tempo de equipe. Então isso tudo também foi proveitoso. É muito interessante, Zé Maurício, você ter sido juiz auxiliar da corregedoria e depois poder ocupar a corregedoria. Porque você tem uma noção, né? Eu sempre digo, e terminando, senão vocês não aguentam mais. Eu trabalhava no 20º andar, o desembargador era do Torcivo do Amaral, e ele às vezes chamava os juízes para conversar sobre um determinado parecer, porque ele fazia reparos na linguagem, no vocabulário, na concordância. Era um professor, né? E então, quando ele me chamava para debater, eu vinha do 20º andar tremendo. O que será que eu fiz de errado que ele está me chamando, né? E acho que uma das coisas que mostram a diferença dos tempos é que eu acho que ninguém precisa entrar tremendo no meu gabinete, né? Eu acho que não. Tem um clima de muita fraternidade mesmo com todas as pessoas que me procuram. Não me recusei a atender ninguém. Vejam, evidente que os juízes são companheiros de trabalho, são ali cúmplices, né, da corregedoria, mas qualquer outra pessoa que procure, eu atendo, e acho que a corregedoria é uma casa de apoio, de orientação, de aconselhamento e, quando necessário, de disciplina e, infelizmente, de punição. Primeiro, de aconselhamento.
Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta para o desembargador Nalini? Está aberto para o público agora. Nalini, o senhor me conhece, mas doutora Zélia, eu sou da AGU e queria primeiro parabenizar o senhor pelo excelente trabalho na corregedoria. Eu sou testemunho, o senhor recebe todos muito bem. Eu já tive a oportunidade de falar com o senhor na comissão do corregedor e também apresentar minha AGU. Mas a minha pergunta, o senhor falou sobre uma série de questões que poderíamos discutir dias, né? Mas eu gostaria de centrar numa questão específica, inclusive tem um pouco a ver com o que a desembargadora Zélia mencionou. Eu me lembro que eu fui para Ouro Preto e lá tem uma exposição do processo Tiradentes. E o que mais me impressionou, caiu a ficha naquele momento, foi que o processo é idêntico ao processo de hoje. Existiam algumas... A citação era feita da mesma forma, existia um mandado de intimação dizendo eu, oficial de justiça, vim intimar fulano de tal, por ordem do juiz fulano de tal, e a juntada das folhas nos processos é idêntica. E eu vi depois uma palestra da ministra Ellen Grace falando que a maior parte do processo judicial demora não na parte postulatória ou decisória, ou participação direta das partes, mas o tempo que o processo fica no cartório. E eu concordo com isso. Minha experiência profissional tem levado a crer que realmente essa é a principal questão. A maior questão da celeridade, prejudica a celeridade judiciária, ao meu ver, é uma falta de eficiência nos trabalhos acessórios ao Poder Judiciário, ao cartório, ao funcionamento de uma série de outros serviços que auxiliam a Justiça. E eu percebo isso porque cada intimação que eu recebo de um juiz ou citação vem de uma forma diferente, ou seja, não há uma mínima padronização, nem das peças, né? Não sei como chamaria de peça de intimação, ou seja, nem do produto final, nem da maneira como é feito. Isso, a meu ver, dificulta muito, não só o trabalho do advogado, mas como a justiça como um todo. Me parece que não há uma eficiência, eu não estou falando aqui da justiça de São Paulo, eu estou dizendo da justiça brasileira como um todo. Eu queria saber qual a posição do senhor nesse sentido. E, como uma questão ligada também a isso, eu vejo um grande problema na digitalização da burocracia. Muitas vezes, quando a gente fala em processo judicial como eletrônico, como uma panaceia para a resolução desses problemas, o que muitas vezes eu estou vendo é que se faz a mesma coisa, se faz no papel, simplesmente se escaneia e coloca nos autos virtuais. Para mim, isso não é uma solução da burocracia, mas sim a digitalização da burocracia. E eu tenho visto isso em muitos setores da justiça ao redor do país. Gostaria de saber se o senhor poderia nos dividir a experiência que o senhor tem nesse sentido. Se o senhor concorda ou não com esse tipo de argumento? Eu agradeço a indagação, doutor Rodrigo. É evidente que nós paramos no tempo e o processo da Inconfidência de 1789 não guarda tanta diferença com o processo atual. Nós precisamos, por isso, insistir na troca dos paradigmas, na alteração das praxes, no aproveitamento das técnicas que são disponíveis aí, funcionam para outros setores, né? Agora, em relação ao processo eletrônico, eu acho que é uma via irreversível, não como digitalização da burocracia, mas como um modelo novo, um modelo que seja pensado num padrão que pode causar resistências, mas vai ser a pretensão formulada de uma outra maneira, mais objetiva, articulada e muito clara, para que o destinatário tenha condições de decidir imediatamente. Isso já é possível. Eu recomendaria que o senhor visitasse o Foro Regional do Butantã, onde as coisas parecem que estão funcionando bem. Ali não entrou papel, não entra papel, não entrará papel, e a reclamação dos advogados é de que a justiça é muito rápida, e que é muito bom, né? Nós temos de enfrentar
esse problema. É uma fase difícil essa do hibridismo, né? Trabalhar com o processo tradicional e com o processo eletrônico. Mas com o tempo nós vamos nos centrar nessa nova forma de se realizar o justo concreto, e vai sobrar tempo para que nós possamos investir no repensar a própria estrutura da justiça, né? Verificar se nós devemos persistir nesse modelo de tantas profissões, de tantas unidades, ou nós vamos poder fazer com que a justiça seja realmente uma instância solucionadora de problemas, não institucionalizadora, né? Hoje nós institucionalizamos os problemas. Nós pegamos uma dor, um prejuízo, uma perda de liberdade e transformamos em uma peça jurídica que o interessado não entende e que vai resultar numa outra peça ininteligível depois de alguns anos, né? Acho que isso algumas pessoas estão enxergando. E dentro do CNJ mesmo há alguns estudos, alguns setores que vão trazer bastante novidades nos próximos anos. Eu espero que o senhor é jovem e nasceu no mesmo dia que eu, né? Só que muitos anos depois, então vai bastante. Então o senhor vai acompanhar, o senhor vai ver, vai apanhar nova justiça. Esteja preparado para esse novo quadro. Vai ser melhor. Diferente, mas melhor. Alguém mais tem alguma pergunta? Então, devido ao adiantado da hora e também do tempo do desembargador Naline, que é escasso, sei que ele tem várias coisas para fazer ainda hoje, eu dou por encerrada essa nossa reunião de hoje, que considero ter sido uma das mais profícuas já realizadas aqui, não é, doutor Maurício? E agradeço imensamente a presença de todos, em primeiro lugar, né, que estão aqui, aos que estão nos ouvindo, e ao doutor Naline, que sem ele nada disso teria acontecido. Obrigado, doutor Naline, e obrigado, Maurício, doutor Maurício, por ter convidado, né, o doutor Efraim também, que convidou o doutor Naline, para nos agraciar nesse momento de reflexão, e nós todos que somos juízes precisamos muito refletir a respeito, não só da nossa atuação, né, como propagadores da justiça, mas também como do próprio Poder Judiciário. Obrigada a todos.